Aleluia, glória a Deus. Que o poder de Deus, o amor de Deus, o favor de Deus, a presença de Deus, as revelações de Deus esteja conosco e toda a nossa família. Que o sangue de Jesus nos cubra, que a proteção, que a armadura dele tem para nós esteja conosco e com todos os nossos. Que possamos usar dia e noite o capacete da salvação, a couraça da justiça, cinturão da verdade, sandália da preparação do evangelho da paz, escudo da fé e aprender a manusear bem a espada da palavra de Deus. Eu consagro o dia de hoje com a palavra que está em Tiago, capítulo 1, versículo do 5 ao 7. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa falar conosco com essa palavra, que Deus possa nos ensinar. Nós precisamos entender o que Ele está falando aqui na palavra. Primeiro, eu e você precisamos entender que não sabemos de todas as coisas, que precisamos de Deus para que Ele complete a nossa sabedoria e que toda sabedoria que eu e você deseja, tudo que nós necessitamos, seja no matrimônio, nas finanças, nos negócios, nos relacionamentos, nós podemos e devemos dia e noite buscar em Deus. Ele diz pra gente pedir a Ele que dá a todos liberalmente e nada lhes cobra, nada lhes impropera, nada lhes cobra. Deus não pede para você depositar um dinheiro no banco, depositar um dinheiro na conta dele para poder depois ele lhe dar sabedoria. Ele não pede para você ser uma pessoa diferente para depois ele lhe dar sabedoria. Ele diz que você simplesmente peça a sabedoria que você está precisando a ele, que ele vai lhe dar desde que você peça com fé e não duvide. Porque a pessoa que duvida, ou seja, hesita, está inquieta, é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. O que é que ele está dizendo aqui? A pessoa que pede a ele a sabedoria, mas depois não quer fazer o que ele está mostrando, o que ele está soprando, ela dá mais atenção. O vento aqui na passagem é o que está acontecendo lá fora. Ela dá mais atenção às muitas vozes, ela dá mais atenção ao barulho do que o coração dela está recebendo de instrução de Deus. Essa pessoa hesita e está inquieta, ela não vai realmente receber o que vem da parte de Deus. Todas nós que começamos esse propósito, hoje não somos mais a mesma. O Senhor tem trabalhado a cada dia na nossa mentalidade. Por que Ele tem trabalhado? Porque nós estamos pedindo. Deus só vai fazer aquilo que nós estamos desejando, que nós estamos escolhendo, que nós estamos pedindo a Ele para fazer nas nossas vidas. Ele não vai invadir a nossa privacidade, Ele não vai nos transformar, Ele não vai nos desavergonhar do dia para a noite. Não é assim que Deus trabalha. Deus é gentil, Deus é um cavalheiro, Deus é educado, Deus respeita a nossa decisão, a nossa escolha. Ele nos deu o maior presente de todos, o livre-arbítrio. Nós podemos escolher Deus, obedecer Deus, ouvir Deus, seguir Deus, mas nós também podemos escolher fechar a porta dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, da nossa atenção para Deus. Não quero saber de Deus, eu vou seguir a minha vida, vou fazer ela do meu jeito e Ele vai respeitar. Portanto, todas as que estão orando, buscando, que estão desejosas, pedindo por mais entendimento, por mais sabedoria, agradeça. A sabedoria tem chegado, o discernimento tem chegado. Você precisa usar o que você já recebeu. Quanto mais você usar, mais você vai receber. Quanto menos você usar, menos você vai receber. Rick Shelton, pastor da nossa autora Joyce Meyer, ele conta uma história sobre como na própria vida, em um determinado momento, ele ficou confuso. Ele tinha se formado no seminário bíblico e estava querendo decidir o que ele ia fazer a seguir. Deus já havia colocado uma semente em seu coração para que ele voltasse para sua cidade natal, chamada St. Louis, lá no Missouri, e lá ele começasse do zero uma igreja. Quando tudo se concluiu, ele estava com apenas $50 no bolso, uma esposa, uma criança pequena e outra a caminho. As circunstâncias não eram boas, não eram a olhos humanos favoráveis,
no meio dessa situação, ele começou a ficar indeciso. Ele, ainda por cima, recebeu 2 ofertas para ir trabalhar em grupos ministeriais grandes, grupos que já existiam há um bom tempo, que estavam bem estabelecidos nos Estados Unidos e que iam lhe pagar um bom salário. As oportunidades de trabalhar naqueles ministérios eram bem mais atrativas do que ele ir com aqueles R$50, aquela criança e mais o bebê que ia chegar. Sem falar que aqueles ministérios grandes mexiam no seu ego. Para qualquer pastor dizer que trabalhava num ministério bem renomado era muito importante. Quanto mais Rick pensava, mais confuso ele ficava. O que é que estava acontecendo? O diabo estava usando as dúvidas para visitar Rick. No momento, ele sabia exatamente o que o coração dele estava desejando de fazer. No momento seguinte, ele ficava ponderando como seria trabalhar no Ministério A ou como seria trabalhar no Ministério B. As circunstâncias a olhos humanos não favoreciam ir lá e começar uma igreja do zero em St. Louis. Ele realmente estava tentado mesmo, era aceitar uma daquelas ofertas, só que ele não sentia a paz que excede todo o entendimento. Finalmente, ele foi a um daqueles pastores e lhe confessou o que estava acontecendo, pedindo um conselho. Aquele pastor lhe falou algo que foi valioso para o resto da vida. Vá para um lugar, fique quieto, desconecte a sua cabeça e entenda o que está no seu coração. Faça o que está no seu coração. Rick Shelton seguiu este conselho. Descobriu rapidamente que o coração dele queimava por abrir a igreja, começar ela do zero em St. Louis. Ele nem sabia como faria aquilo com os recursos financeiros que ele tinha na mão. Mas ele resolveu andar sobre as águas, agarrar na palavra de Jesus, agarrar naquela intenção que Jesus tinha colocado em seu coração. A intenção era uma semente. Ele agarrou a semente e eu posso lhe dizer, os resultados foram maravilhosos, porque já se passaram mais de 35 anos que isso tudo aconteceu. Rick Shelton fundou a igreja, o ministério cresceu, se desenvolveu, junto com sua esposa, ele se tornou um ministrante nacional nos Estados Unidos e internacional, levando a mensagem de Cristo a milhares de pessoas. A sua igreja, o seu ministério alcançam mundialmente muitas vidas. São abençoadas, são transformadas, porque Rick disse sim ao que Jesus, ao que Deus tinha colocado em seu coração. A nossa autora Joyce Meyer, ela foi discípula dele e também pastora adjunta da igreja dele. Por 5 anos, ela trabalhou ao lado de Rick. Foi lá onde o primeiro ministério dela nasceu, Life in the World. Entende por que o diabo lança setas de dúvida? Ele quer destruir as coisas antes mesmo que elas comecem. Imagine se Rick Shelton tivesse ido para um daqueles outros grandes ministérios trabalhar lá. Nem Joyce teria trabalhado com ele, talvez nem o ministério de Joyce teria acontecido, talvez nós nem estivéssemos aqui nesse grupo estudando o livro Campo de Batalha da Mente de Joyce Meyer. No Evangelho de Mateus, capítulo 21, do 18 ao 22, ele nos ensina: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade eu vos digo, se vocês tiverem fé, que é uma confiança firme, e não duvidarem, não somente farão o que foi feito a esta figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, receberás. Em João 14:12, Jesus completa: quando seus discípulos se maravilharam e perguntaram a Jesus como ele era capaz de destruir a fogueira com uma palavra apenas,
Em essência, Jesus lhes respondeu: se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês podem fazer a mesma coisa que eu fiz à figueira, e outras obras maiores vocês farão. Aleluia, glória a Deus. O poder está contido em ter fé e não duvidar. Nós já aprendemos que a fé é o dom que Deus derrama no coração do ser humano. Nós também aprendemos que precisamos alimentar essa fé para que ela cresça. Precisamos andar um dia após o outro, falando a palavra de Deus, glorificando os grandes feitos de Deus, para que a nossa alma esteja alinhada, para que a nossa mente esteja construindo um altar, para que o milagre venha e resplandeça. Aprendemos que podemos pedir sabedoria a Deus, que não sabemos de tudo, mas podemos em todo instante estar pedindo a Ele sabedoria para sermos mais fortes, sabedoria para sermos mais consistentes, sabedoria para botarmos para correr a tristeza, botarmos para correr a vontade de desistir, sabedoria para vivermos o que precisamos viver, apesar das circunstâncias que estamos passando. Podemos pedir, inclusive, sabedoria para entender o que se passa na nossa cabeça, para escolher os melhores pensamentos, para percebermos quando a dúvida aparece. O diabo vem silenciosamente jogando sementes de dúvida. Se pedirmos sabedoria ao Espírito Santo para nos mostrar quando estamos caindo na armadilha, ele vai nos mostrar. Vamos ser capazes de reconhecer a armadilha e dizer: não mais, Satanás, obrigada por essas setas malignas, mas nós não queremos ela. Vamos ficar agarrada ao nosso milagre, agarrada ao nosso Deus. Vamos continuar gerando tudo o que precisa ser gerado em fé. Escolhemos crescer, escolhemos prosperar, escolhemos Jesus, escolhemos Deus, escolhemos a grandeza do nosso amado Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele já pagou o preço na cruz do Calvário por nós e por todos os nossos. Vamos juntas nos levantar, orar e guerrear, pleitear junto do altar de Deus, porque no altar de Deus tem resposta. Querido e amado Deus, nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra, a nossa fé está sendo mexida. Não deixa nenhuma de nós abrir mão do sonho que o Senhor colocou para nós e para a nossa família. Não deixa, Senhor, abrirmos mão do que há de melhor por causa das circunstâncias que nós estamos vendo. Muitas estão cansadas e tristes porque em casa vem um marido apático, vem um marido rude. Alguns maridos estão presos na bebida, alguns maridos estão presos na droga, alguns maridos estão embriagados com a conversa de más amizades, com a conversa do mundo. Muitos de nós não é o marido que está trazendo a dor e a instabilidade para o nosso emocional, e sim os nossos filhos. Quantas de nós estão com os filhos presos, completamente enlaçados por Satanás, no jogo, nas drogas, na bebida, no mundo, não querem saber de servir a Deus. Outras de nós estão sofrendo por causa dos nossos pais. Vemos os nossos pais idosos, eles já estão em idade avançada e continuam titubeando entre servir a Deus e servir a eles próprios, às suas vontades, aos seus desejos. Vemos o mal que o inimigo faz em suas vidas, trazendo confusão, briga e dissensão a essa altura do campeonato, que já era para eles estarem se preparando para retornar à casa de Deus da forma mais saudável possível. Eles ainda se encontram metidos em tantas atribulações e dificuldades. Deus, ainda que não sejam os nossos pais ou filhos ou marido, algumas de nós estão tristes consigo próprias, olham para suas vidas, Senhor, e não entendem como bateram aonde estão, como estão aonde estão, se sentem arrependidas por escolhas que fizeram no passado, se veem vivendo um beco sem saída, não encontram uma saída, olham para todo o horizonte e só conseguem enxergar a situação que estão metidas, e o inimigo ainda mexe com a situação e faz parecer uma lama, uma areia movediça, que quanto mais a pessoa se mexe, mais ela afunda. De uma forma ou de outra, nós nos levantamos agora em unidade, umas orando pelas outras. Nós
damos a mão à distância e em unidade nós dizemos sim a Deus, sim ao reino de Deus, sim ao poder de Deus maravilhoso para vir tocar cada uma de nós, arrancar dessa lama, arrancar do que esse mundo natural fica dizendo que é possível e o que é impossível. Arrancar essas vozes que colocam dúvidas e fazem com que nós titubeemos. Que assim como o pastor Rick Shelton lá atrás precisou aquietar o coração para de fato discernir o que Deus tinha botado em seu coração e aquelas vozes que estavam passando na mente e escolher o que Deus tinha botado, que nós possamos fazer o mesmo. Que nós possamos escolher o que Deus botou no nosso coração para o nosso matrimônio. O que Deus botou no nosso coração para os nossos filhos. O que Deus botou no nosso coração para as nossas próprias vidas. Nós existimos para realizar grandes feitos. Nós existimos para, ao lado de Deus, andar sobre todas essas tempestades. Nos ajuda, Senhor. Se o Senhor não interferir nesse processo, não nos salvar, nós vamos afundar. Pedro estava dormindo e acordando ao seu lado quando a tempestade bateu no barco e ele, mesmo tendo dado alguns passos, foi o único que acreditou, deu alguns passos e ele afundou. Então nós precisamos continuamente da tua ajuda para não afundarmos de vez, para irmos até o fim nessa jornada e para vermos realizado na nossa vida aquilo que o Senhor já botou em nosso coração. Não deixa os nossos sonhos serem enterrados pelas notícias naturais do mundo, pelas notícias da nossa casa quando a gente entra e tudo continua igual, pelas notícias das nossas finanças quando a gente abre a conta do banco e ela lá continua no vermelho. Não deixa, Senhor, o que parece que não vai ser movido destruir a fé que o Senhor botou no nosso coração. Essas coisas que ainda estão parecendo que não estão sendo afetadas pelas nossas orações, isso é a ilusão que o inimigo está usando para trazer a dúvida, para botar os laços e as setas malignas que vão fazer com que nós desistamos. Nós não vamos desistir. Não sabemos como vai ser o nosso futuro, mas temos certeza absoluta que o nosso futuro, agarrada no Senhor, vai ser o melhor futuro de todas. E quem sabe qual vai ser a história que vamos estar contando daqui a 35 anos. Como aquele homem, em 35 anos, construiu, porque ele se manteve fiel à fé do que Deus tinha botado no coração. Um ministério gigante que estimula muitas pessoas, inclusive nós, a se agarrar ao que Deus falou. Nós queremos o que Deus falou para nós e para a nossa família. Nós e a nossa família vamos crescer em sabedoria, em estatura, em tamanho. Nós vamos ser grandes e em graça diante de Deus, mas também diante dos homens. E o Senhor vai estar dando esse crescimento. O Senhor vai estar nos favorecendo. O Senhor vai estar derramando graça. O Senhor está derramando poder. O Senhor está derramando auxílio do norte, do sul, do leste e do oeste. O Senhor está enviando ajuda e recursos para nós. Recursos para que os teus planos e os teus sonhos se concretizem. Nós dizemos sim aos teus planos e aos teus sonhos e não a Satanás. Satanás, você é um derrotado. Você é que é o derrotado. Você é que é o pobretão. Você é que não tem família e nunca vai ter. Nunca vai ser feliz. Você já está destinado ao inferno. Para você não tem solução. Nós não vamos mais embarcar nas suas mentiradas e nessa tempestade falsa que você está levantando para nos tirar do caminho e do propósito de Deus. Caia por terra toda a cilada, caia por terra toda a dureza que se tem botado no coração dos nossos familiares, toda a incredulidade, todo o espírito de briga, de confusão, todo o espírito de falsidade, tudo que se levanta contrário ao reino de Deus que você tem injetado nos nossos familiares, caia por terra. Toda dor que não consegue sarar e cicatrizar, toda ferida, tire as suas patas agora. Todo negócio que não é fechado porque você está impedindo, tire as suas patas agora. Você e todos os seus. Proibido de agir. Surdo, cego, mudo. Proibido de chamar a ajuda de outros demônios, de chamar a ajuda de outras pessoas. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Uma unção de cura agora para as feridas que precisam ser cicatrizadas e saradas. Que o teu povo possa andar de forma saudável, sanamente, sã no coração, sanidade no corpo. Também manda ajuda e recurso, que os negócios sejam fechados, que as propostas sejam assinadas, tudo que é bom, perfeito e agradável, que vem do teu reino, que venha. Este é um ano de mudanças, esse é um ano de milagre, fevereiro é um mês de milagre, e o Senhor já está enviando a boa notícia. Nós declaramos que já recebemos pela fé, já te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus.
Minhas queridas irmãs, levanta a cabeça, ergue o peito, um dia após o outro, declarando e proclamando o teu sonho sendo realizado. Em nome de Jesus. Volta amanhã para continuarmos juntas nesse processo.